E fala aí, galeraça do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Estou aqui mais uma vez para trazer um grande relato da minha parte, da minha pessoa, dois relatos sobrenaturais que eu vivi e quero compartilhar para vocês. E desde já, você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E sem mais delongas, bora para o relato. Eu sou caminhoneiro no interior de São Paulo aqui. Faço viagem para todo tipo de canto aqui do interior de São Paulo. Até para fora eu já fui no interior de São Paulo, para Minas, Bahia, esses lugares. Mas o tempo foi passando e chegou um dia que o dono da empresa chamou nós, os trabalhadores, os caminhoneiros. Eles iriam mandar nós para lugares mais longe, pois aqui no interior de São Paulo a safra estava ficando pouca, né? E teríamos que puxar soja, milho de outras regiões. Ele foi mandando um para um canto, outro para outro canto. Chegou até a mim e me mandou para o Mato Grosso para puxar soja lá. Eu disse que iria sim. Ele falou: olha, você puxa soja lá um mês e pouco, depois vá até uma fazenda e carregue o seu caminhão de milho e vá até Araruna, na Paraíba, deixar essa carrada de milho. Eu disse: tudo bem. Fiz como o dono da empresa tinha estabelecido a regra para nós, né? Nós já estávamos cientes do que ia acontecer, né? Eu fui para o Mato Grosso do Sul e comecei a puxar soja. Era um ano bom de inverno, estava chovendo muito, e isso o caminhão quase não subia, com tanto peso que era. Chegamos a passar quase 5 a 7 dias parado, esperando a lama secar para subirmos. Mas logo as chuvas cessaram e saiu o sol escaldante, de matar qualquer pessoa se demorasse muito tempo. Então nós começamos a puxada da soja. Era de um lugar para o outro. Era de um estoque para um grande armazém, aonde iria ser distribuído para vários lugares do Brasil, várias regiões. Quando deu um mês, o patrão ligou para mim. Olha, você já deu um mês aí, agora você pode ir lá na fazenda, pedir para carregar a carreta de milho, que eu já falei com os empregados e lá que vai um caminhoneiro lá carregar uma carreta de milho para ir para Araruna, na Paraíba. Eu disse: tudo bem. Peguei o meu caminhão e fui. Sempre fui obediente nessa parte. Cheguei lá nessa fazenda, era por volta de umas 2:30 da tarde. Desilonei o caminhão e eles disseram: fique tranquilo, rapaz. Desça, toma um café, tome um banho, almoce, faça o que você tiver de fazer de direito, que da carga cuidamos nós. E eles foram colocando sacos de milho em cima, os milhos já dentro do saco. Foram só jogando em cima do caminhão, só jogando. Eles demoraram umas 2 horas, 3 horas para fazer a carga bem feita mesmo. E eu fiz como eles ordenou, né? Fui lá, tomei um café, almocei, escovei meus dentes, tomei um banho e relaxei um pouco, né? Puxei até um cochilo de mais ou menos 1 hora. Quando acordei, eles olharam para mim e riram. O cochilo foi bom, né? Eu disse: claro, né? É sempre bom descansar, né? Eles olharam para mim. Pronto, o seu caminhão está pronto. Quando eu olhei, a carga estava muito alta mesmo. E chegou o chefe da fazenda lá e veio até a mim e disse: olha, tenha muito cuidado, viu, meu amigo? Coisas estranhas acontecem
naquela estrada de Araruna, na Paraíba. Eu olhei para o fazendeiro e disse: então o senhor conhece aquela estrada? Sim, eu sou de lá. Já morei muito tempo na Paraíba, então aquela estrada já é conhecida de mim. Mas eu acho que você é o primeiro caminhoneiro que vai a uma viagem dessa sozinho. Deveria mandar alguém com você. Eu disse: não, não se preocupe. Dá para mim se virar sozinho mesmo. Agradeço a sua preocupação, mas dá para nós se virarmos. Eu mesmo me viro sozinho. Agradeci, peguei a nota fiscal da carga de milho e parti rumo a Araruna, na Paraíba. Ia ser uns 2.000 km para rodarmos. Eu estava um pouco cansado, mas não tanto, que nem da última vez. Então eu peguei a estrada e logo era noite, mas o meu caminhão ele podia rodar à noite sim, até certo horário. Quando desse aquele horário era para dormir, parar em algum posto, ou isso daí, né? Parar em um posto de gasolina e dar um jeito de descansar, né? Eu fui rodando e percebi que as paisagens eram muito diferentes da de São Paulo. Você observava coisas muito diferentes, casas no meio do nada. Eu até ficava procurando na minha mente como é que uma pessoa sobrevive num lugar daquele, sozinho, no meio do nada. Você olha, só tem terra, do outro lado tem a pista e mais na frente um deserto que a sua vista quase se perde de tanto que tão grande é. Eu olhei e fiquei pensando, eu mesmo não conseguiria viver no lugar daquele. Ainda bem que eu sou caminhoneiro e só estou de passagem. E fomos andando. Eu parei, eram umas 8 horas da noite. Esse era o horário estabelecido pela empresa. Nós podíamos rodar até 8 horas. Depois de 8 horas, poderíamos caçar algum lugar para passarmos a noite e no outro dia retornarmos à viagem cedo. Parei em um pequeno posto de gasolina. Parei lá na bomba, abasteci e o frentista do posto falou: você vai passar a noite aqui, moço? Eu disse: sim, vou passar a noite aqui. Você está indo para Araruna, na Paraíba? Eu disse: sim, estou indo para lá sim. Tome muito cuidado, viu, moço? Estão avistando um bicho muito estranho naquela estrada. Eu já estou te avisando porque às vezes as pessoas vão desapercebidas e quando se dá conta, dá de cara com essa besta. Dizem que é um bicho muito peludo e exala um fedor de morte. Se você topar ele na estrada, passe por cima. Não economize tempo não. Não espere o tempo ruim. Passe logo por cima daquela criatura, pois é uma coisa do inferno, moço. Ninguém explica o porquê daquela criatura estar lá, mas aquela estrada guarda segredos que nenhum homem descobriu até hoje e nem irá descobrir, pois quem tentar descobrir, quem for curioso a ponto de tentar descobrir, acaba perdendo a vida também. Eu já tive muitos amigos que perderam a vida naquele lugar. Iam desavisado e dava de frente com a fera e ela ficava em vantagem à noite. Faziam eles andar em círculos. Eu ouvindo o que o frentista falava e via que nos olhos dele brilhavam, querendo chorar. Parecia que eles não estavam mentindo também. Não teria razão para mentir um frentista que trabalhava ali há muito tempo. Eu perguntei onde é que eu posso estacionar o meu caminhão. Ele disse: pode deixar aqui mesmo, aqui o lugar é meio parado. Quase não passa ninguém aqui. Aliás, eu acho que você
é o único caminhoneiro que vai parar nesse posto hoje, pois o movimento de caminhão só é muito durante o dia. Às vezes, durante a noite assim, são poucos que passam. E os que passam são como você, para passar a noite, mas eu acho que hoje só tem você aqui. Ele disse, se você quiser, pode dormir lá dentro lá. Ou se preferir, durma na cabine, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Eu agradeci o homem e disse, não, fique tranquilo, eu durmo na cabine mesmo. Fiquei lá conversando com esse frentista um bom tempo, até que o sono chegasse. Quando o sono veio chegar, eram as 9 horas da noite. Me recolhi para a cabine e o frentista, que eu acho que ele não só era frentista, mas era um tipo de vigia do lugar também, se recolheu para dentro de uma casinha simples, quase caindo aos pedaços. Não tinha reforma, não era pintada a tempo. E eu disse, por que não cuida dessa casa sua aí? Ele falou, olha, o dono do posto de gasolina só quer saber que nós trabalhe. Agora dá o suporte necessário para nós vivermos bem, nós trabalharmos com segurança, não quer. Ele fala que vai pintar essa casa, mas eu tô duvidando muito dele. Então ele se virou e entrou para a casa, que parece que já caiu hoje, né? Eu entrei para a cabine do caminhão. Estava muito cansado e logo já fui caindo no sono. A noite passou bem rápido. Quando era perto das 3 da manhã, eu comecei a ouvir umas pisadas do lado de fora. Mas nem liguei. Pensei que era o frentista do poço que estava levantando só para fazer uma ronda para ver como é que estava o lugar. Mas, como eu disse, a curiosidade é que matou o gato, né? Eu tinha que colocar a cara ona no vidro para ver o que estava lá fora, né? Então, só arribei um pouquinho. Quando vi, tinha uma figura sinistra andando do lado de fora. Eu não sei o que era aquilo, mas também não me interessa saber o que é. Estava me dando medo já dentro do caminhão. Eu estava dentro do caminhão, sem aquela criatura perceber, mas não era um lobisomem. E sim, era uma pessoa que andava estranhamente de um lado para o outro, como se estivesse pensativo em alguma coisa ou estivesse procurando algo que perdeu. Mas quem é o doido que ia sair numa hora daquela? 3 horas da manhã. Fazer o quê? Num lugar vazio daquele. Com certeza era assombração. E eu estava certo. Aquele homem parou por uns 2 minutos e se virou para o lado do meu caminhão. Mas o estranho, quando ele se virou, ele não tinha essa cor que nós temos. Era uma cor pálida. Me dá até arrepios quando eu falo sobre os olhos dele. Os olhos pareciam como chamas de fogo e uma voz medonha. Você está com medo? Não precisa ter medo. Então deu aquela risada e se virou. Eu fiquei completamente paralisado de medo. Não tinha o que fazer. Não tinha muito o que fazer naquela hora. Eu deitei rapidamente e cobri a cabeça, mas não conseguia dormir. Passei o resto daquela noite daquele jeito lá, coberto a cabeça e sem conseguir dormir. Quando foram as 5:30 da manhã, eu levantei e o frentista já estava lá, fazendo a última ronda dele, para ele descansar um pouco. E iria vir outro no lugar dele. Eu desci e falei com ele o que tinha acontecido, o que eu tinha visto de madrugada. Ele disse, eu sabia que você ia ver coisa estranha. Muita gente está vendo esse homem.
essa assombração faz tempo por aqui. É por isso que esse posto tem a cara de abandonado. Por isso que ninguém gosta desse posto. Também eu dou razão, né? Às vezes ninguém está preparado para algo tão macabro de se encontrar, né? Eu disse, fique com Deus, viu? E se Deus quiser e der tudo certo, talvez eu passe aqui na volta. E ele falou, vá com Deus também. E ó, cuidado na estrada. Liguei o caminhão, deixei ele aquecendo um pouco e peguei a estrada, rumo a Araruna. Eu estava mais ou menos a uns 300 quilômetros de Araruna, quando o meu caminhão começou a dar falha no pneu de trás, tipo assim, tipo alguma coisa tinha se furado o pneu. Eu coloquei o caminhão para fora e que nessas pistas não tem acostamento para você deixar o caminhão no acostamento e ligar o pisca-alerta. Eu coloquei ele para fora para uma parte de terra e liguei o pisca-alerta. Desci e fui averiguar o que tinha acontecido, mas o estranho é que não tinha acontecido nada. Nem um pneu estava furado, nem um defeito mecânico no caminhão de maneira nenhuma. E o estranho, quando eu voltei a rodovia de novo à pista, o caminhão começou a andar normalmente. Já era um início para mim ficar esperto, né? Pois coisas piores poderiam acontecer. Eu andei, queria chegar o mais rápido possível e não queria passar muito tempo para chegar a Araruna, pois a carga é de milho e não poderia empalhar muito as cargas. Eu andei. Quando foi umas 12 horas, eu estava entrando em Araruna. Era um povoado pequeno, com algumas casas longe uma da outra. Eu parei o caminhão e fui até a um bar. Em qualquer lugar tem um bar. E perguntei ao homem onde ficava a fazenda chamada Araruna. E ele me indicou e disse, você vai para lá? Não, fica aqui até a noite. Eu disse, não moço, eu tenho que realmente ir até lá. Então, toquei o caminhão e fui. Era mais ou menos uns 40 quilômetros, mas só de terra e buraco. A estrada era mal cuidada, não tinha vamos dizer, né, uma pista passando por cima daquela estrada de terra, não tinha um asfalto por cima dela, era toda esburacada e isso fazia eu sofrer muito. O meu caminhão quase não parava de balançar, saía de um buraco, caía em outro, saía de um, caía em outro. E foi isso aí até os 40 quilômetros acabar. E cheguei na fazenda. Era uma fazenda bonita, sim, com certeza. Dei a ré no caminhão e estacionei num galpão bem grande, aonde já foram desilonando o caminhão e tirando os milhos, um a um. Iria demorar um pouco e o dono da fazenda me chamou para entrar. Eu entrei, tomei um café e ele perguntou como é que foi a viagem. Eu disse, foi bem, graças a Deus. Não viu nada de estranho não. Eu disse, sim, vi uma... Eu não sei o que eu vi naquela noite, mas parecia que eu tinha visto um demônio naquela noite. Num posto de gasolina que eu passei a noite anterior aí atrás, bem atrás aí. Ele falou, pois, aquele é um demônio, mas o que aparece aqui é muito mais pior do que aquele. Nessa hora eu parei e disse, epa, se um demônio, você está falando que o que aparece aqui é mais pior do que ele, então, o que é isso? Você pode me explicar o que é? Ele deu uma risada com os dentes amalerados e falou, meu filho, você pode não acreditar, mas
Ontem à noite eu estava um pouco preocupado, esperando que você chegasse. Graças a Deus você dormiu no posto de gasolina. Eu estava aqui sentado, fumando, como sempre faço, quando vi uma movimentação estranha no chiqueiro das galinhas e, principalmente, passou para o chiqueiro dos porcos. Eu peguei uma arma e fui até a janela para ver que movimentação estranha era aquela. Quando me dirigi até a janela, vi uma figura negra pulando o cercado e pegando uma pobre de uma galinha e estraçalhando nos dentes. Nessa hora eu não pensei duas vezes. Saí e já gritei: "Ei, ladrão! Deixe minhas galinhas em paz!" Na hora que eu falei isso, se virou para mim, não um homem, mas uma criatura macabra. Seus dentes eram grandes, suas garras eram enormes, seu corpo era escuro e todo peludo. Eu estava vendo um lobisomem. Na hora que eu brequei as minhas pernas, que olhei, que vi que era um lobisomem, eu realmente virei para trás correndo. Corri feito louco, nem me lembrei que estava com arma. E entrei para dentro de casa e me tranquei. Só saí quando vi a zoada do caminhão chegando. Aí sim eu tomei coragem para sair, pois esse lobisomem está atormentando aqui há um pouco tempo, mas todo cuidado com ele é pouco, pois eu já perdi mais de 13 galinhas em uma noite. Não sei como um bicho tem uma fome insaciável daquela. Bom, eu ouvindo o que o fazendeiro falava, mas era algo surreal para mim acreditar naquilo. Ele perguntou se eu iria passar a noite lá. Eu disse: sim, vou passar a noite. Só vou viajar no outro dia de volta. E o fazendeiro falou: olha, tem um quarto aqui. Se você quiser ficar nesse quarto, tudo bem. Pode ficar. Eu disse: obrigado, mas se acontecer algo estranho, eu pego a estrada na noite mesmo. O fazendeiro olhou para mim e falou: você não sabe o que está falando, meu filho. Se trata de um lobisomem. Não é qualquer homem que encara a fera frente a frente. Sei que você é caminhoneiro e já viu muitas coisas estranhas, outras piores do que isso que eu estou te contando, mas não é lenda, é realidade, meu filho. Então, descarregaram um caminhão e ficamos ali, mas eu percebi que dava para me viajar no mesmo dia. Eu cheguei até o fazendeiro e falei: olha, dá para me viajar no mesmo dia mesmo. E o fazendeiro falou: meu filho, fique, passe a noite aqui. Eu falei: não, ainda é 3 e pouco da tarde, dá tempo sim. Eu saí daqui sim, se Deus quiser. Então o fazendeiro disse: eu não posso fazer nada. Se você quer ir, siga o seu caminho em paz. Que Deus te guarde e te livre de todo mal. Eu agradeci o fazendeiro e disse: obrigado. Liguei o meu caminhão e dei aquela buzinada que todo caminhoneiro dá para ir embora. Dei a buzinada e fui embora. O vilarejo não era muito grande, era pequeno, né? Então não vi dificuldade em sair dele. Saí dele e peguei a estrada. Ruim que só, parece que estava pior do que antes. Eu fui, andei, mas sem querer um pneu do meu caminhão acabou estourando a uns 10 quilômetros para frente do vilarejo. Então eu tive que parar e isso me gastou muito tempo para arrumar o pneu. Quando eu vim arrumar, terminar de arrumar tudo, mesmo para retornar a viagem, retomar, eram umas 4:30 da tarde. Já iria das 5 horas. Eu arrumei as coisas, as chaves e guardei no caminhão e retornei à viagem. O estranho é que quando eu ia viajando de novo, eu topo um senhor muito sujo e mal vestido. Suas roupas estavam rasgadas.
O estranho é que ele estava entrando bem numa mata que tinha à frente. Eu tive vontade de parar, mas fiquei meio desconfiado. Eu pensei, não, é besteira da minha cabeça. Vai que tem uma casa aí na frente e ele está indo para casa. Bom, eu fiquei nessa até o anoitecer, mas eu ainda estava na estrada de terra. Na estrada aqui eu vi vários relatos do homem do poço de gasolina e do fazendeiro. Eu estava bem naquela estrada, quase saindo dela, quando de repente algo pulou na frente do caminhão, que fez com que eu brecasse na hora, uma freada brusca. Eu fiquei olhando para todos os lados, pensando que era algum animal que tinha passado na frente, mas nenhum animal ia dar um pulo daquele na minha frente, pois o caminhão estava vazio e eu podia pegar a velocidade, mas quando eu fixei o meu olhar para a frente, tinha uma figura negra me olhando, encarando eu. Naquela hora minhas pernas saltaram. Eu nunca senti medo, que nem eu senti naquela hora. Nunca pensei tanto que ia ficar sem a vida, pois um bicho daquele que falam que derrubam porta, com certeza iria entrar facilmente no caminhão, se ele quisesse. Se ele quisesse, se ele não quisesse, ele não entraria, mas aquele bicho ficou me olhando lá por horas. Ora parecia um cachorro grande, ora parecia um animal de quatro patas, mas era isso que ele era, um animal mais racional, era um ser humano. Aquele monstro pensava, era calculado os seus movimentos, ele sabia que não podia errar, e eu morrendo de medo, sem querer, apertei no acelerador do caminhão e ele pegou uma velocidade boa, pois o pedaço da estrada que estava já não tinha tanto buraco. Na hora que eu vi que ele ia bater na criatura, eu acelerei mesmo, mas a criatura, pressentindo que o caminhão ia passar por cima, pulou por cima do caminhão. O meu caminhão tinha mais ou menos uns 20 metros e ele acabou pulando por cima e começou a seguir o caminhão. E eu, desesperado, andava mais rápido ainda, mais rápido, até que pegou a pista. E aquele bicho veio até a metade do caminho me seguindo, mas em uma certa metade ele desistiu e só ficou me olhando. Eu vi pelo retrovisor quando a fera soltou um uivo tão grande que ecoou no lugar vazio e voltou para trás, rosnando e com aquele fedor de morte. Eu pisei mais fundo ainda, descumpri a regra da empresa e não parei em posto nenhum para dormir à noite. Eu queria mesmo era chegar em casa. E foi isso que eu fiz. Pisei com muita força mesmo no acelerador do caminhão e não queria mais saber de nada. Só queria chegar em casa e ver minha família. Quando cheguei em casa, foi o maior alívio da minha vida de ver que eu tinha sobrevivido a um lobisomem. Eu vi um demônio, mas o que eu vi na estrada de Araruna foi uma coisa muito pior do que o demônio. Eu vi um lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus. Até o próximo relato. Tchau, tchau. Fui.